Olá pessoal, como vocês viram, resolvi dividir a nossa aula em dois vídeos, porque eu achei que era muito grande o conteúdo para ficar num vídeo só e fica cansativo. E assim vocês podem assistir um em um momento e depois assistir o outro, fica a critério de vocês, mas eu resolvi dividir em dois. Então vamos lá. No vídeo anterior nós vimos as funções da membrana plasmática, nós vimos o transporte passivo, sem gasto de energia, todo o transporte passivo, seja por difusão, seja por difusão facilitada, seja por osmose. E nesse vídeo nós vamos ver o transporte através da membrana, só que é o transporte ativo, com gasto de energia, e o transporte através de vesículas. O transporte ativo que ocorre com gasto de energia e ocorre através da membrana plasmática é chamado de bomba de sódio e potássio. Existe mais de um transporte ativo, mas no ensino médio nós estudamos apenas a bomba de sódio e potássio. E o que é essa bomba de sódio e potássio? Pessoal? É um transporte que ocorre contra o gradiente de concentração, onde eu tenho dois elementos químicos, o sódio, que é representado aí, essas bolinhas amarelas, um Na, e eu tenho o potássio, que é representado em vermelho aí, que é o K. Esses dois elementos químicos, eles ficam organizados na membrana plasmática de forma assim. Dentro da célula, eu tenho uma maior quantidade de potássio. Podem ver aí na imagem que é vermelhinho, eu tenho maior quantidade desse potássio. E fora da célula, eu tenho menor quantidade desse potássio. Naturalmente isso. O sódio, eu tenho dentro da célula menor quantidade e fora eu tenho maior quantidade. Então, eu tenho o contrário. Enquanto dentro eu tenho mais potássio, eu tenho menos sódio. Fora da célula, eu tenho menos potássio e tenho mais sódio. E essa diferença, pessoal, de concentrações, ela dá uma diferença também de cargas. E essa diferença de cargas elétricas, ela vai servir para outras funções do nosso corpo, como, por exemplo, a contração muscular. A contração do nosso músculo cardíaco, ele vem dessa diferença desses elementos químicos. Claro que é bem mais complicado entender isso. E também, por outro exemplo, é a condução dos impulsos nervosos. Também se dá através dessa diferença. O que eu estou querendo dizer a vocês que nesse caso é interessante haver essa diferença entre os dois meios, certo? Mas se a gente fosse analisar naturalmente, por difusão, a gente queria o quê? A gente quer sempre equilibrar. Então, fosse naturalmente, fosse tentando equilibrar, eu tenho uma passagem desse potássio que está dentro para que eu tenho maior quantidade dele dentro da célula para fora da célula. E eu tenho uma tendência a sódio que está em maior quantidade fora da célula, ele entrar para dentro da célula. Só que isso, pessoal, ele não pode acontecer. Esse equilíbrio não pode acontecer. Nesse caso, eu não posso ter esse equilíbrio, eu tenho que ter essa diferença. Então, o que é que a célula faz para manter essa diferença? Através das proteínas, uma proteína vai lá e pega 3 sódios e envia para fora da célula. Lá fora já tem muito sódio, mas mesmo assim ela envia, que é para manter essa quantidade de muito sódio lá fora. Em compensação, ela volta trazendo 2 potássios para dentro da célula. Apesar de dentro da célula ter muito potássio, mas ela traz. Então, quando eu tenho essa passagem contra o gradiente de concentração de um soluto, eu tenho um gasto de energia, a célula gasta energia nesse processo, então eu tenho o que eu chamo de transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Resumindo, é um processo onde ocorre a passagem de soluto, ou seja, sódio ou potássio, contra o gradiente. Claro, quando a proteína leva o sódio para dentro da célula,
aliás, para fora da célula, então ela está levando conta o gradiente de concentração, já que lá fora é mais concentrado. Resumindo, pessoal, eu tenho na bomba de sódio e potássio uma passagem de soluto contra o gradiente de concentração, gastando energia, onde a proteína ela vai levar 3 moléculas de sódio de dentro da célula para fora da célula e volta trazendo 2 moléculas de potássio de fora para dentro. Para finalizar nossa aula sobre membrana plasmática, nós vamos ver agora o transporte em quantidade, ou seja, quando tem uma quantidade, esse soluto, ele é grande demais, a quantidade demais, que ele não passa naturalmente por nenhum dos processos que a gente já explicou anteriormente. Então, nesse processo, ele vai ocorrer esse transporte através da membrana plasmática, através de vesículas. Eu tenho 2 tipos, por endocitose, que é o englobamento, por exocitose, que é a eliminação. A endocitose eu posso ter dividida em fagocitose, quando eu englobo sólidos, a célula vai englobar isso, e pinocitose, quando vai englobar líquidos. E a exocitose eu tenho o que eu chamo de plasmocitose, que é a eliminação de resíduos. O primeiro deles é a fagocitose, que é um processo que ocorre através da endocitose, ou seja, o englobamento de partículas. Então, como é que acontece essa fagocitose? Vocês estão vendo aí essa bolinha verde? Imagine que isso aí é uma partícula alimentar que a minha célula precisa agregar. Então, o que é que acontece? A célula vai emitir o que nós chamamos de pseudópodes, que são projeções da própria membrana plasmática que funcionam como se fossem pés, mãos, agarrando essa partícula que ela quer englobar. Então, esse pseudópode, ela envolve toda essa partícula e traz para dentro da célula como uma vesícula, o fagossomo. Aí, depois que está dentro da célula, vai acontecer a digestão, que já é outro processo que a gente não vai explicar agora, não é necessário a gente entender agora. O que é necessário a gente entender é que na fagocitose, a membrana plasmática, ou seja, a célula vai emitir esses pseudópodes, vai pegar essa partícula sólida, vai englobar em forma de uma vesícula, o fagossomo, para dentro da célula. Então, ocorreu o transporte dessa substância para dentro. Outro processo de endocitose é a pinocitose. Diferentemente da fagocitose, que foi do slide anterior, na pinocitose eu tenho também englobamento de substâncias, mas esse englobamento ele se dá de outra forma. Essa substância ela é menor do que a da fagocitose e geralmente ela é líquida. Então, o que é que acontece? A membrana plasmática ela forma como se fossem canais. Esses canais é através da invaginação dessa membrana plasmática. Então, ela vai formando o canal, vai formando para dentro, certo? E vai formando esse canal a ponto de formar o que eu chamo de pinossomo, que é uma vesícula. Então, formou esse pinossomo com o material que eu quero dissolver, que eu quero trazer para dentro da célula, então eu tenho o que eu chamo de pinocitose. Então, na endocitose, eu dividi em fagocitose e pinocitose, e eu tenho a exocitose, o que eu chamo de plasmocitose também, que ou seja, é a eliminação de resíduos na célula. Pessoal, a célula, ela também tem resíduos da sua digestão ou dos seus processos que ela não quer. E esses resíduos, eles têm que ser eliminados. É como se fosse, em outras palavras, o cocôzinho da célula. Tipo assim, ele vai eliminar aquilo que não quer. Então, ele elimina através também de vesículas, que são vacúolos residuais.
Vocês podem imaginar, ver aí na imagem. Então, eu tenho aquilo que eu não quero, a célula tem aquilo que ela não quer, que ela quer eliminar, que ela não utiliza, que são restos de alguma substância, ou são restos de algum processo que ela fez, enfim, que ela não quer. Então, ela elimina através de um vacúolo, ela vai lá e passa através da membrana plasmática e elimina para fora dela, certo? Esse processo é chamado de plasmocitose ou exocitose. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês aprendam isso sobre membrana plasmática, que vocês entendam as funções principais da membrana plasmática, como é a sua estrutura, o transporte ativo, o transporte passivo, o transporte por vesícula. Eu sei que é muita coisa, mas eu espero ter contribuído para vocês entenderem melhor esse processo. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Como também eu espero receber esse feedback de vocês, se essa nova metodologia ela é melhor para vocês, ou se não, vocês preferem videoaulas gravadas do YouTube que eu passe para vocês, ou leitura de livro, enfim. Vocês me passam feedback para mim se tá melhor ou não, ou se tá dando certo, se vocês conseguirem entender. Mas desde já eu peço desculpa a vocês se o áudio não ficou bom, ou se por acaso teve alguma interferência, se eu falei rápido ou devagar, enfim. Vocês sabem que assim como vocês que estão se mudando, se modificando para atender esse novo tipo de aula, nós também, professores, estamos tentando dar o nosso melhor para atender vocês e ajudar vocês nesse processo, né? Ninguém gostaria de ter aulas online, mas infelizmente nesse momento é necessário. Então eu preciso saber de vocês se essa nova metodologia que eu implantei deu certo, vocês conseguiram entender ou se não. Ou também, pessoal, se vocês preferirem aula online pelo Google Meet, vocês também me avisem, certo? Vou esperar esse feedback de vocês. Então, beijos.